Olá, meus amores, tudo bom? Ellen Canato aqui, voltando para fazer mais um vídeo para vocês. Fiquei super feliz que muitas pessoas me procuraram para falar que estava curtindo o meu vídeo, que estava curtindo o meu projeto, né? Então, gente, aí o que eu tô fazendo hoje? Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque eu realmente recebi alguns feedbacks pelas minhas redes sociais de pessoas falando que se identificaram muito com os meus vídeos e que estavam muito interessadas em empreender e não sabiam por onde começar, e que aqueles vídeos que eu fiz lá já deram assim uma luzinha na cabeça delas, e elas já estão procurando lá na internet, né, como que se faz planejamento e coisa e tal. Porém, algumas relataram que estão com medo de empreender. E aí eu vou falar hoje sobre o medo de empreender. Eu vou falar mais uma palavra motivacional para essas pessoas que me procuraram, e quem sabe essa palavra vai alcançar outras pessoas aí que estão no mesmo barquinho que elas, mas não comunicaram comigo, ok? Então, gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês que estão querendo empreender é o seguinte: o medo, ela é uma barreira, e que essa barreira ela vai te atrapalhar sim, tá? Empreender é um risco, ok? Mas a gente trabalha como? A gente trabalha diminuindo os riscos, tá? O empreendedor ele tem que trabalhar diminuindo os riscos. Todo empreendimento vai ter risco, mas você tem que buscar mecanismos, estratégias para diminuir os riscos. E o que não está dando certo, você tem que observar, você vai apostar no que está dando certo, ok? Então, gente, começa pequeno, tá? Não vai querer empreender se você não tem condição. Se você tiver o capital no bolso, tiver com uma cabeça bem estruturada, uma clareza do que você quer, e você tiver investimento para fazer, ok, vai lá, investe em produto, investe em curso, investe em capacitação e monta a sua empresa, sua loja, seja lá o que for, se você tem um capital. Agora, se você não tem um capital grande, sabe o que você vai fazer? Você vai começar pequeno, vai começar com o que você tem. Eu tenho, eu só tenho R$1.200. Tá? Pega esses R$1.200, vê, planeja, entra lá na internet e olha o que é necessário para você. Eu quero montar uma padaria. Então, para montar uma padaria, você precisa de quê? No mínimo, uma gôndola para expor seu produto, precisa de um forno, entendeu? Precisa de freezer. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar lá, com R$1.000 você vai comprar isso tudo? Não vai. Então, você vai começar a se programar, se planejar. Ok? Você tem que contar que você tem que ter um ponto que tenha metro quadrado de pessoas circulando, entendeu? Então, tudo isso tem que botar na ponta do lápis. Então, você não vai querer chegar ali e pegar um empréstimo de 20 mil no banco para montar um negócio que você não tem nem entendimento. Então, você precisa saber isso tudo, ok? Então, o seu medo de empreender é porque você não sabe disso, ok? O medo todo mundo tem. Todo ser humano tem medo. Tem gente que tem medo de empreender, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cobra. Eu tenho medo de cobra, de barata. Pavor, pânico. Não quero passar longe. Então, gente, o medo todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter o medo. Agora, como que você vence o medo? Buscando mecanismos. Tudo é um mecanismo. Tem muitas pessoas que elas têm medo, mas elas tem mecanismo em si que consegue fazer com que elas transpassem esse medo, ok? Tem pessoas que têm medo, mas esse medo para elas passa em branco, elas nem imaginam o quanto é o medo delas, entendeu? Por quê? Porque elas conseguem lidar muito bem com aquele medo, tá? Tem gente que vai conseguir lidar bem com aquele medo, tem gente que não vai conseguir. Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Mas eu falo aqui para vocês que querem empreender, não deixem de empreender. Começa pequeno. Não tem muito capital, começa pequeno. Como que se começa pequeno? Planejando muito bem planejado. Ok? Isso é fundamental. Sempre bato nessa tecla. E tenham clareza do que vocês querem. Que imaginem só, vocês não têm clareza do que quer investir. Aí acha que quer ter uma confeitaria.
vai lá, compra o maquinário, compra tudo necessário com o único dinheiro que você tinha, e depois você vê que você não consegue lidar com aquilo. Vai jogar tempo e dinheiro fora, tá? Então não façam isso. Agora, não tenham medo, porque o medo ele vai sabotar você de alcançar o seu sucesso. Eu considero o medo como um gatilho sabotador. Não é, né? Porque tem uma relação de gatilhos sabotadores que eu já li e o medo não tá ali no meio. Até um dos livros que eu li não estava. Porém, eu, Ellen Canato, eu acho que o medo, ele é um sabotador sim. Entendeu? Porque quando você está com medo, o que acontece? Meu filho estava ali. Quando você está com medo, você não faz. E quando você não faz, você não alcança. Se você fizer, se você tentar, você vai alcançar. Mesmo que você tenha tombos, quedas, o que você vai te pedir de alcançar é a desistência e o não fazer. Por que a desistência e o não fazer vai te impedir de alcançar? Porque se você não faz, você está parado. E quem está parado não acontece nada na vida desse ser humano. É óbvio. Agora, se você faz e desiste, você deixa de buscar outro caminho para alcançar aquilo, também não consegue nada. Então, a meu ver, o que vai te impedir de alcançar é não fazer ou parar na metade do caminho. E para não fazer e parar na metade do caminho, você tem que ter muita clareza de o que você quer. Por quê? Porque se você é uma pessoa que não entende nada de padaria, que não sabe fazer um bolo, não sabe fazer um pão, vai começar do zero na padaria? Não vai. Porque você vai ter o gasto com funcionário porque você não sabe fazer o pão. Quem pode começar do zero na padaria é aquele cara que tem um capital para investir. Aí ele vai começar do zero, mas mesmo assim ele vai ter que conhecer a estrutura de uma administração, ele vai ter que conhecer coisas ali dentro do funcionamento de uma padaria que é necessário que o administrador saiba, porque as funções que ele puder delegar, ele vai delegar. Qual é a função? A atendente, ele pode delegar. Qual outra função que ele pode delegar? O fazer do pão, ele vai delegar para o padeiro. Então, isso não precisa dele necessariamente se ele tiver um capital de investimento grande. Agora, se é uma pessoa que vai começar do zero, ela tem que saber fazer o pão, ela tem que botar um filho para atender no balcão. Você está entendendo a diferença, gente? Então, o que impede vocês de começarem um negócio de família? O medo. E vocês têm o medo por quê? Porque simplesmente vocês não conhecem o produto, não conhecem as coisas, não conhecem um mínimo de administração. Então, isso é que atrapalha o ser humano de começar. Isso é que é o medo. Medo todo mundo tem e tem pessoas que conseguem lidar com o medo muito bem. Essas pessoas que conseguem lidar com o medo muito bem, elas têm a visão de falar assim, olha, eu tenho medo, mas eu posso conseguir estudar sobre isso, eu posso desenvolver mecanismos que vão ajudar. Tem gente que põe hamburgueria, vai lá e põe um monte de gente para fazer hambúrguer, gente para atender, e ele fica só no caixa. Mas ele tinha um capital ali para investir, não tinha? Concorda? Então, quem não tem capital tem que botar a mão na massa. Quem tem capital e tá ali com condições, ele tem que fazer o quê? A parte administrativa da coisa, que ninguém vai poder fazer por ele. O que ninguém faz por ele, a pessoa que tem capital faz por si. E delega as funções para aquelas pessoas que ele não sabe fazer a função. Né? Um dono de uma padaria vai delegar a função para o padeiro fazer o pão. Né? Não necessariamente quem tem uma padaria faz o pão, concorda? Ele pode delegar essa função para o padeiro, a função do atendimento do balcão para uma moça ou para um rapaz, né? A função ali, é assim que funciona, a função do caixa para uma moça que já trabalhou com caixa e ele fica na administração. Agora, quem não tem capital, gente, quer começar um negócio, tem que vencer o medo, né? E trabalhar e botar a mão na massa. De outra forma não vai ser. Tem que botar a mão na massa, tem que começar. Só consegue quem começa e quem não para na metade do caminho. Que aquele que chega na metade do caminho e desistir, ele não vai conseguir nada. Agora aquele que chega ali, tá lutando, tá na luta e dá errado, tenta outra estratégia, ele consegue uma hora. Não é possível que não consiga. Entendeu? Se você fizer as estratégias certas, se você estudar, se você se empenhar, você vai conseguir. Entendeu? Se você vê com o caminhar do tempo, você tem um ponto, você acha que aquele ponto não é tão bom, você muda para o outro melhor.
Entendeu? Várias pessoas vão fazendo assim e conseguem. Tem gente que começa com loja como sacoleira. Eu vejo direto na internet as pessoas falando sobre isso, que começam com loja, que começam como sacoleira e depois botam a loja. Mas por quê? Porque ela soube administrar aquilo ali e soube vencer o medo. Então o medo, ele é uma pedra no caminho, ele é um sabotador. Então eu vou até falar uma coisa aqui para vocês, vou fazer conjecturar uma história para vocês. Imaginem um rio, certo? O rio tá aqui, né? E você tem medo de nadar. Você tem medo de nadar e está diante de um rio, tá? Você está do lado de cá da margem do rio, seu objetivo está do lado de lá da margem do rio. E aí você olha assim, à tua frente tem uma ponte que balança e oscila, né? E aí você fala assim, nossa, meu objetivo está lá do outro lado, mas tem essa ponte aqui, eu não tenho segurança nenhuma para passar nela. Eu vou desistir do meu objetivo? Não, gente, não desiste não. Essa ponte é a única coisa que te separa do seu objetivo. Essa ponte é exatamente o medo. Então, o que você vai fazer? Você vai mergulhar de cabeça? Não, vai mergulhar com cautela, mas vai. Tá com medo? Vai com medo, mas vai com cautela. Entendeu? Não deixa o medo te bloquear, não deixa o medo te atrapalhar. Medo sempre vai existir, seja qual for a circunstância, mas não deixa esse medo te atrapalhar. Atravessa essa ponte, vai em busca do teu objetivo. Chega lá do outro lado, se você vê que você tá pegando caminhos que não tá dando certo, muda, mas não sai do objetivo, tá? É uma coisa que eu aprendi muito com os meus estudos, com o longo tempo que eu venho estudando, é o seguinte: você tem que estabelecer objetivos e metas para alcançar aqueles objetivos. E se as metas começarem a não ser eficazes, troca por mais eficazes. O que não pode é desistir. Nunca aquele que desiste de algo que começa, ele consegue alcançar. Isso é pior, é começar algo e ver que não deu certo do jeito que você estava fazendo e desistir. Porque aí você vai tentar fazer outra coisa, aí também não dá certo, você vai para outra. Não pode ser assim, gente. Tem que ter uma clareza do que vocês querem, tá? E colocar aquilo ali como objetivo na vida de vocês. O objetivo é como se fosse uma grande estrutura, tá? E aí, eu até aprendi isso aí com uma pessoa muito bacana, que é o Wendel Carvalho. Muito bacana mesmo, aprendi muita coisa com ele. E indico quem tiver com dificuldade. Eu não tô ganhando nada com isso, mas o cara é tão fera, tão bom, que eu tô falando isso daqui, entendeu? Quem tiver com dificuldade, tiver com dúvida, quiser assistir esse cara, eu indico esse cara, porque assim, o cara é muito bom e eu já alcancei muita coisa bacana aí com os ensinamentos dele, entendeu? Então, assim, o que acontece? Isso aqui que eu tô fazendo aqui é gratidão, tá, gente? Eu não tô ganhando nada, não. Ele nem sabe que eu tô fazendo isso aqui. Então, uma coisa que eu aprendi com ele, o objetivo é um guarda-chuva bem grande e aquelas varinhas do guarda-chuva é como se fosse uma meta, ok? Então, aí você tem que seguir, tem que determinar os seus objetivos que são maiores e as metas que são menores, tá? E aí, o que você vai fazer? Buscar aquilo ali com todo o teu sangue para você conseguir, tá? Então, não é o medo que pode te vencer, é você que pode vencer o medo. Então, minha gente, não tenham medo. Tentem com muita força, entendeu? Tentem com toda a vontade do coração de vocês. E olha só, tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Não deixe, gente, muitas coisas virem contaminar a cabeça de vocês. Muitas informações. A rede social é maravilhosa. Você pode conseguir muita coisa com rede social. Mas se você não filtrar, não ver o que é importante ali na rede social, ela só vai te detonar. Porque é muita informação. E não é que as pessoas estão falando coisas que são erradas. É porque vem informação de um, vem informação de outro. E você, com muita informação, você confunde. Entendeu? Você acaba confundindo. Porque são tantas informações que, muito embora essas informações sejam relevantes, elas estão desconectadas, porque você está ouvindo de várias pessoas que colocam aquilo ali de forma diferenciada. Então você não encaixa o quebra-cabeça e acaba não aprendendo. Então uma coisa que eu indico para vocês: procure uma pessoa que você se identifica, ok? Que você vê que ela tá falando coisas racionais, coisas dentro da coerência para você, e segue ela. Segue ela e vai até o fim, até onde você conseguir alcançar os seus objetivos, onde você conseguir caminhar com as próprias pernas, ok? Então, gente, é muito importante isso.
beleza? Tenham objetivo, tracem metas, comecem de baixo, mas comecem. Só consegue quem começa, ok? É minha dica. Só consegue quem começa. Se tá com medo, vai com medo aí. Vai com medo e cautela, entendeu? Com medo e cautela você consegue. E aí, vendo que a estratégia adotada não está sendo de sucesso, busca uma que vai ter mais sucesso. E se tem estratégia que está sendo de sucesso, foca naquela, porque ela tá dando certo, então você continua nela ali. Mas começa de baixo mesmo, tá? Quem tem condição de começar grande, começa grande. Mas antes de começar grande, estude. E quem não tem condição, começa pequeno, mas estuda também. Estudo aí é fundamental, beleza? Um forte abraço.